A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Hoje vai sem voz, vai sem voz. Não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela acredita. Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz? Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela acredita. Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz? O tema de hoje, portanto, toca muito especificamente a nossa discussão do binômio modernidade pós-modernidade. Esse projeto da modernidade que aboliu a ambiguidade tão natural, a função paradoxal do homem. E, portanto, em larga medida, aboliu a condição natural do homem, do seu núcleo. Ousaria dizer que talvez o pintor mais rico desse quadro tenha sido Kafka, na Metamorfose, quando nos desenha a coisificação do sujeito, no acordar, e se reconhecer como ausência na casa quando ele não mais se reconhecia na sua condição de sujeito naquela modernidade tardia que se punha numa condição de incerteza que abria um notável período da humanidade que desenhava o quê? O seu reencontro com a incerteza. Então, aquele dia que amanhece com ele sem saber se amanhã ele terá colher. Eu ousaria dizer que paradoxalmente, como vocês viram, a condição de ambiguidade e, portanto, de paradoxo é imanente a esse caminhar da humanidade, pois nele está o próprio caminhar da humanidade. Tal qual, vamos citar o Foucault, vamos citar os ensinamentos do Colégio de Infância, e a recentíssima perda do Sr. Jean Baudrillard. Lembrando que o Sr. Jean Baudrillard não poderia deixar de lembrar a condição semiótica, a condição semiológica do sistema. Que, de novo, dialoga com essa escravatura do poder da segurança, do poder do determinismo. Portanto, esse olhar que acabou estagnando o nosso pensamento a partir por essa breve certeza que nós passamos a introduzir o nosso pensamento a partir do Newton. Esse olhar newtoniano sobre o direito, ele tem uma herança direta que a gente discutiu muito no semestre passado, que é Descartes, e, portanto, o discurso. E quando dizia eu que fazia cada vez mais uma ponte com o Colégio de Infância, lembro Foucault para lembrar que a luta pelo discurso não é a luta pelo espaço do poder. Ela, por si só, já é a luta do poder. Ali já está a luta do poder. Então, aonde às vezes a gente percebe uma meta linguística, ali já está a linguística. Ali já está instalada uma percepção de discurso. Então, gente, não existe espaço de fala sem o recorte do falante. Tanto quanto não existe jurisprudência sem um intérprete. Não existe observação, para a gente falar das ciências naturais, sem observador. Não existe sistema sem quem o sistematiza. Se eu perceber uma antessala linguística, eu já estou na linguística.
tenho um pensamento metafísico aqui nesse espaço de fala, eu teria que conseguir sair da Porém, vocês vão se lembrar que quando eu escrevi para vocês sobre Radha, eu falei que nós ocupávamos um espaço cósmico, que não é nem neometafísico, mas tampouco é a metafísica ou não metafísica. Por quê? Porque em momento algum se deixou de perceber que o direito sempre vai ter que buscar o melhor. Como assim o melhor? O melhor enquanto trajetória para a gente fazer o nosso negócio aqui. Como assim? Das diversas possibilidades que o discurso tomar na interpretação da norma, na aplicação do direito, na feitura da cláusula, na regulação de uma ação afirmativa. Vocês viram que eu tenho um multifacetário espaço de construção desse sistema que fala no caso concreto e que, portanto, aqui nós estamos vendo aqui, de novo, eu fragilizo a função de onda pelo observador. Faço novamente um pouco, não recorte o concretismo, mas a concretização é feita. Pelo intérprete, por uma escolha dentro de você e por uma escolha. E se há uma escolha, existem trajetórias não tomadas por isso. Dizer que qualquer trajetória é trajetória nesse discurso é falso. Luhmann talvez nos levasse a isso, quando fala do autopoético sistema. E se eu perceber o sistema como autopoético, mesmo que não houvesse fala, o sistema buscaria um espaço de vida. Porém, não é assim. Não tem como naufrágio. Mas não é um direito fraco. O judiciário medíocre, e de novo judiciário no sentido lá, não é judiciário, não estou falando de juiz, estou falando agora sempre. Então, o observador vai nos dar um recorte. E, infelizmente, também dizia eu, por mais sedutor que possa parecer um discurso de autopoiese, não vai conseguir nos pacificar nossas almas, não é? E eu citaria diversos exemplos que desmentem o mundo. Libéria, Uganda, Iraque, autopoiese. E nós não podemos abrir mão dele. E nós só não vamos abrir mão dele quando reconhecermos sempre a presença dele no interior do sistema. É o erro. O erro, paradoxalmente, é um elemento tão importante quanto você. Porque ele denuncia justamente o momento em que ocorre o colapso da função de onda, em que a norma deixa de se comportar como onda e passa a se comportar como partícula, em que ela deixa de ter um movimento jurisprudencial qualquer e passa a ter o daquela decisão. E isso só ocorre com escolha. E é a escolha
que justamente faz a função de onda e retira aquela observação da função de onda, que é o colapso da função de onda. Como assim função de onda? André, a jurisprudência dos nossos tribunais em alimentos, tu sabe, por exemplo, como elas comparam. Para alguém na tua frente e diz: doutor André, preciso contestar uma ação de alimentos. Ou pai, a pretensão é essa. A luz do binômio, possibilidade e necessidade desenhada no quadro da função de onda pela jurisprudência, o André sabe no íntimo dele que se a decisão final tomar uma trajetória que importe uma condenação em alimentos superior a um valor determinado, eu tenho fora da mesma decisão. Porque está fora do fractal do desenho daquela daqueles extremos em que oscilaria a interpretação dos valores do sistema jurídico para o caso concreto e do caso concreto do sistema jurídico. A condição daquela tríplice divisão do fato nova valor, nós vimos que essa tríplice dimensão se condiciona de fato com uma tríplice existencialidade na condição de valor, valor e valor. Por quê? Porque se não é valor, fato também é. O fato da condição de paternidade daquele sujeito, nada, aonde eu penso que é um fato, aquilo é, a luz do sistema, um valor que ressoa de um determinado modo numa determinada instância. Aqui, numa determinada instância numa sociedade muçulmana, noutra instância numa sociedade no cantão da China, e diferente entre eles, que mostra. Nós não estamos dando um valor como fato. O Ivan vai depor. Pode ser um processo que o André vai advogar agora de alimentos. Quando ele vai depor sobre fatos, o que ele põe no processo são fatos ou valores? Se não. Como é que a gente encaixa aí a questão da suma invertida de recursos e da suma Tá diretamente ligado a essa discussão de seria um ótimo sistema. Só que o sistema tem seus mecanismos tem os seus remédios. A gente está aqui na pegar a farmácia de Platão, como eu citando integridade, né? O mecanismo também nessa farmácia de Platão da linguagem do sistema e também dos seus remédios. Eu vou enfrentar a questão da suma, me façam voltar isso. Quando eu faço uma opção, eu tenho que avançar para isso para nós conseguirmos chegar nesse ponto. Uma opção dentro do sistema, eu faço uma conformação de valores no sistema e faço com que o sistema, então, se sistematize. Olhem como nada é passivo, né? Como eu falo que é um observador e fragiliza justamente a função de homem. É nesse sentido. O sistema, sem o intérprete, ele não se sistematiza sozinho, ele não é sistema, portanto. Portanto, é um elemento fundamental dentro do sistema que é dois grupos está fora do sistema, para que o sistema seja o sistema. Qual? O intérprete. Sem o intérprete, não há sistema. Só que ele, por si, não guarda o poiese. Quando eu for conformar
por exemplo, a decisão de alimentos lá, que agora o André está debruçado, está dando colapso na função de ontem, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando todo o sistema jurídico em torno de alimentos, todos os valores daquele caso concreto, portanto não é de qualquer caso concreto. Há uma condição de possibilidade do pai, de necessidade do filho, isso não são valores que variam, não são quantificáveis, ao mesmo tempo que também não tem uma condição qualitativa, que é alimento melhor que o outro, e se replicam fractalmente no sistema. Bom, mas quanto vai ser a condenação, André? Excelente pergunta. Porque o que tu tem? Tu tem um padrão, que é dado pelo fractal, que é o recorte da função de onda. Agora, aonde vai se situar aquela decisão? Quando eu der, ela sai do bojo, que é um de tanto a tanto, e ela passa a ser tanto a condenação. Nesse momento, ela é onda e a partícula. Ela é partícula. O colapso da função de onda dado pelo observador. Agora ela não é mais uma jurisprudência. Agora não adianta mais o André virar para o Ivan, por exemplo, e dizer assim: olha, a tua condenação se situou entre tanto e tanto. Não, a tua condenação é tanto. Ele está em algum lugar da onda. Mas a pergunta da Gabriela é: e se ele está fora da onda? Por que eu tenho a onda? Por que o sistema... Gente, 85% do pó que vocês tiram da casa de vocês é pele. Num mês, a gente mudou totalmente a cor do corpo. Todas as nossas células epiteliais mudaram num mês. Por que o nosso corpo tem a mesma forma? Porque assume por que a jurisprudência, que o André não sabe dizer qual é o valor que vai ser a condenação dele? E o André não sabe, porque se disser que sabe, está mentindo. O Newton estava mentindo quando dizia que a xícara de cafezinho esfriada. Ele tem um padrão que varia conforme a complexidade que se põe no sistema. Portanto, o ar está circulando fora da sala. Eu abri a janela também, de lá de fora. Eu estou com tanta complexidade quanto a gente tem na sala. Eu aumento de novo a complexidade. Assim eu faço no sistema. Por isso que eu posso fazer o sistema jurídico um sistema de exclusão social. E é muito mais seguro. Porque quando o sistema está aberto, lembra o seguinte: eu dei uma peça. É só chegar. Vocês sabem quem veio na festa? Lá pelas 4 horas da manhã, vocês sempre não estão lá, vocês sabem quem veio e quem está na festa? Sabe ou não? Não, né? Agora, se é uma festa fechada, só entra com convite. Às 4 horas da manhã, vocês podem não saber quem está na festa. Agora, vocês sabem muito bem quem não. Pode segurança. Eu posso não saber ainda quem está na festa. Eu sei quem é. Não tem como. E a porta de entrada, o porteiro, o leão de chácara dessa biografia burguesa. É a representação de Cristo. Se a decisão fugiu do fractal, aqui a decisão foi. Eu me debruço sobre a decisão. A estruturação dos valores dados pelo intérprete, observador, no caso concreto, partícula, topicamente no sistema, tem uma dinâmica.
observar, vamos, a teoria do discurso. É a teoria do discurso, a cinética do sistema jurídico. O modo que eu faço com o sistema sistematizado é com discurso. Aí a importância do Wittgenstein, a importância de todo o nosso estudo com teoria da linguagem, a importância de todo o nosso estudo com semiologia ou semiótica. Lembrando que a semiologia a gente vai se valer pelos estudos dos objetos que possuem em si mesmo uma linguagem, enquanto que a semiótica é para aqueles que se fazem enquanto linguagem. Observe, eu vou usar a semiologia para trabalhar a estrutura da norma do sistema jurídico. Agora, para a estrutura da prova, a semiótica tem a mais baixa. Observe que semioticamente o sistema jurídico brasileiro e o sistema jurídico norte-americano são iguais. Só que por que a sua estrutura processual varia? Porque varia a sua conexão semiológica. Por que então eu tenho um padrão? O sistema não é determinista. Tem um padrão. Porque eu tenho um atrator. O atrator me dá esse padrão. Vamos pegar o pêndulo. Onde é que está o pêndulo, André? O André não sabe onde é que está o pêndulo. Quando eu fizer um recorte, se eu fizer um gráfico cartesiano, eu localizo aqui, ó. Esse recorte aqui está aqui, ó. André. É o ponto do pá. E eu, para olhar o pêndulo, eu faço o gráfico da função de onda dele. Agora, quando eu pego um ponto específico, aonde que está, nesse ponto eu resgatei o quê? A onda ou a partícula? A partícula. Existe decisão na função de onda ou a decisão necessariamente remete à partícula? Partícula? Não tem como. Por isso que mesmo na física, mesmo quando eu me debruço sobre a função de onda, e quando eu meço a trajetória, inevitavelmente eu tenho a trajetória de uma partícula, mesmo quando eu faço uma função de onda. Porque as novas decisões vão começar a redefinir as novas trajetórias. E aí, a replicação. Continuamos. O pêndulo nesse momento. Vocês já sabem como é que nós vamos situar a decisão aqui dentro. Bom, mas a decisão veio aqui. E portanto, eu tenho que ter um espaço de atrator que consiga trazer aquela decisão para cá. Ou ela está fora do espaço da condição atrativa, então ela está fora do espaço de incidência da norma. Espaço de incidência da norma, topologia e física de resistência dos materiais. O que isso tem a ver? Tudo. Quanto mais densa uma norma, a norma é mais densa. Como assim? Como assim? Eu falei tudo. Olha só. Uma norma muito concreta. Por exemplo, a regra do agravo do instrumento. O agravo tem que ser preparado na hora da sua interposição. Ela é tão concreta que quando eu estou interpondo uma apelação, aquela regra incide. Não, só incide quando eu interponho agravo. No ato da interposição, depois de interposto, a regra está incidindo? Não. Ela é concreta. Os valores estão ali. Tem espaço, muito espaço, tem algum espaço de conformação? É claro que tem. Mas tem muito espaço de conformação? Não. O espaço de lacuna dela é muito pequeno. Ela é muito condensada. Ela é muito Se eu pegar um princípio, mas quanto mais abstrato, vocês vão ver que ele vai ganhar menor densidade. O princípio do Estado Social e Democrático de Direito, ele não está presente em todas essas regras. Ele não vai cobrindo o sistema jurídico inteiro, sim ou não? Observe, eu peguei a norma, eu tento enxergar ela fisicamente como se fosse uma imensa bola de borracha. E
e começam a esticar ela para dar cobertura para ela no sistema jurídico todo. O que vai acontecendo com a espessura, que nós poderíamos chamar também de densidade dessa norma? Essa norma tem uma densidade muito forte. O que vai acontecer com a densidade dela? Vai diminuir. Ela vai ganhando abstração. Mas, coincidentemente, também vocês vão observar que as partículas que compõem essa norma aumentam o espaço entre si. E, portanto, eu tenho um maior espaço de latitude e um maior espaço de conformação. Portanto, quanto mais abstrata uma norma, mais lacunosa ela é. Vocês estão vendo um paralelo com a questão da densidade dos materiais? É diretamente ligado ao coeficiente de resistência. Portanto, quanto mais concreto for a norma que eu bater, maior é o coeficiente de resistência que eu bater diante dos menor o espaço funcional, menor. E todo o espaço que eu tenho entre as moléculas que compõem aquela partícula que são axiológicas, porque é tudo conformado com teoria do discurso, é costurado pela palavra. Sistema guarda a sua indeterminística condição de replicabilidade e, portanto, ele é imprevisivelmente previsível. Ele é completamente reciclado na mesma medida em que ele é altamente conservador. O sistema se sistematiza a partir do tempo, sem qualquer autopoiese. Não há autopoiese. Nós temos autopoiese quando temos em sistemas orgânicos biológicos. Não é o caso do sistema. É interessante o professor Maturana, os vários professores Valério, o professor Damásio, trabalharem com a questão do sistema humaniano, porque talvez ele possa guardar mais proximidade com a condição neural ou biológica do sujeito. Porém, é, no mínimo, míope estender essa condição ao sistema jurídico. Por quê? Porque justamente ele não se sistematiza sozinho, distante do organismo biológico. E sim, ele tem um papel de autorreplicação por condição de sobrevivência. Não é a condição de sobrevivência. Muito pelo contrário. Às vezes a sua destruição é a condição de sobrevivência do mecanismo biológico. E nós vemos isso em todas as evoluções da humanidade, com os poderes tirânicos de todos. Para que lado rumará o discurso? Você vem aqui, se põe na minha frente, agora não sei se é questão da modernidade, pós-modernidade, do neoliberalismo, né? Temos um mundo na frente. É aberto. Toda essa ambiguidade que vocês estão vendo, eu espero que nela vocês reconheçam qualidade, mérito e não demérito, justamente no discurso
discurso moderno era visto como elemento. Porque era visto como condição de incerteza. Distante de vocês, que são medidos pela qualidade das dúvidas, os ancestrais de vocês eram medidos pelas qualidades das certezas. E quando nós nos condicionamos assim, dois pensadores vão nos ensinar muito. O primeiro deles é Pascal. Pascal nos levou à primeira teoria matemática da lógica. E meus queridos, quando nós optamos por uma trajetória, nós apostamos. O juiz, quando, dentre as muitas interpretações, escolhe uma, ele aposta. O André, dentre as muitas possibilidades que ele tem para construir um recurso sobre aquela decisão, ele aposta no óbvio. Como? Melhor à luz dos atratores. Portanto, indeterministicamente melhor. Não obstante, com trajetórias de sabida visualização. O sistema não é neutro, o intérprete também não. Agora, reconhecer a positividade, essa ionização do sistema num dado sentido, importa em dizer que existe um melhor do sistema, que não guarda uma condição objetiva, portanto, inata do sistema e interna ao sistema, e tão pouco subjetiva, que é dada pelo recorte puro e exclusivo do observador. Não. Ela se dá no entrelaçar entre o observador e norma. Por quê? Porque variar o observador variará a norma. Por quê? Porque a norma se faz na leitura do observador. E, portanto, como cada um de vocês é diferente, o artigo 1228, por exemplo, do Código Civil, é um artigo diferente em cada uma das vezes que for lido por vocês. Então, o sistema jurídico, nesse recorte do observador, tem uma dinâmica necessária, porque também o observador não pode tocar o sistema e deixá-lo inerte. Não pode nunca ser negado jurisdição quando ela é funcionária, tem que ter uma posição do sistema jurídico diante de uma dada trajetória. O sistema tem que dar a resposta. Não existe a possibilidade de não dar a resposta. Agora existe a possibilidade da resposta ser errada. E aí, se a gente Pascal entra no limite, porque nós precisamos do erro para saber aonde está o acerto. O erro é tão bom quanto o acerto, que nós precisamos ter elementos para trabalhar com o erro, na medida que nós reconhecemos a presença dele. E aí a importância da recorribilidade, na variação do caso concreto. Bom, é inevitável, por um dado de vivência do direito, a gente deve pensar sobre a realidade, e aí a gente se encaminha para o que a Gabriela colocava, que é a questão não só da súmula, mas todos os elementos abstrativos que a gente tem para o exercício pleno do direito de ação. Mais do que, por exemplo, a súmula vinculante, eu lembraria que eu tenho 5 legitimados constitucionais para procurar aqui.
que eu posso dar essa possibilidade de resposta? Porque o papel da súmula é justamente ele vai ter uma face clara e uma face nascosta, vamos chamar. Como assim? A face clara, que é a óbvia, que é aquela que está na aplicação mais direta do legislador, é diminuir o número de recursos. Mas qual é a face mais a face indireta? É o aumento do ator. Por quê? Porque quando eu tiver um recurso que visivelmente busque colocar aquela partícula fora da trajetória do sistema, eu posso simplesmente considerar a questão do recurso. Por quê? Porque ele não atende ao próprio papel que ele tem como recurso, que é o quê? Garantir fractalidade ao sistema. Não é segurança, não é certeza, mas é fractalidade. É garantir que, por exemplo, aquele julgamento de alimentos não tem subjetividade, porque subjetividade pode me trazer afastamento total da coisa. E aí a criança ter fixado para ela alimentos que não atendam a dignidade da pessoa humana, ou alimentos escrochantes que inviabilizem o alimentante de se sustentar. Não é? Eu posso ficar no olhar de não, isso aí está na mente de cada um, vai variar. Não. O sistema tem que se posicionar, ou então não há democracia. Lembrando que democracia não é o governo da maioria. Eu tenho uma questão de valores mínimos que se tutelam pelo nicho disso tudo. Não é? Democracia simples. Não é simplesmente os mais pelos menos. Senão, se 55%, acho que 45% da população deve morrer, mais de 45% da população, não. Mas será que a gente não tem um efeito inverso de dar previsibilidade demais? Bem, aí é uma questão que é um problema que não é um problema do sistema, é um problema do observador. Falta a condição metodológica do observador de trabalhar com o sistema. Tá? Eu tenho uma norma do código que é francamente inaplicável à luz do caso concreto. Tá? Só que eu tenho todo um arcabouço constitucional que consegue imunizar essa condição da norma. Eu vou tentar ler disso. Eu simplesmente faço uma ruptura com o sistema de um paladaço, com fazer direito alternativo. O Código Civil é injusto, sendo assim, em vez de aplicar, porque a justiça, não sei o que é, blá. Eu tomei uma decisão francamente recorrível, eu chego na mesma condição fractal do sistema, por fora do sistema, e aí me sujeito a recurso. Por quê? Para mim, aqui, por exemplo, o problema não está no sistema. O problema não quero. Mas assim, não, o problema é no sistema, tem aquela norma. Não, o sistema tem elementos para harmonizar aquela norma. Ele não tem elementos para harmonizar aquele intérprete. Isso é que ele tem que ter. Qual é o elemento que existe o recurso? E é por isso que o tribunal é um colegiado. Necessariamente, todo o recurso de vocês tem que se dar por órgão colegiado. Deve dizer assim, sim, mas eu tenho. E aquela decisão preliminar, por exemplo, pode ser dada pelo relator. É um juízo singular. Mas eu tenho recurso dela, para o colegiado. Só quero de me negar a disponibilidade do recurso. Se for um apreciamento recursal, que é a própria fractabilidade do meu argumento, observe, e isso se dá pelo discurso, tanto se chamam razões recursais, eu condiciono a trajetória da lógica. Quando que a trajetória se fixa na coisa que eu quero? E nem isso é determinado. Porque eu tenho ação histórica.
modernidades possíveis no sistema. Mas assim, mas vai chegar um ponto que por uma questão de segurança que eu transforma em detrimento da justiça, eu dou um basta. Eu dou um prazo de prescrição, prazo de perenção, e a coisa julgada, no nosso papel. Por isso que quando é julgada, uso dizer, não é um efeito da sentença. É um princípio do sistema. E que não raro é relativizado. E aí, gente? O que mais? Bom. O que eu acho importante, então, a gente relembrar? O que nós não devemos fazer é, tal qual Hamlet, o que estagnar diante da incerteza. Nós não podemos pegar a caveira de nosso pai, nos debruçarmos sobre os processos e, na condição de incerteza, buscar alguma lei. Não. A incerteza tem que ser reconhecida como um paradoxo natural da ambiguidade do ser humano. E, ao reconhecer ela, ali nós já estamos vivendo. O próprio enfrentamento dessa ambiguidade, na mesma medida em que a resolve, a multiplica. Por quê? Porque ela vai multiplicar as nossas possibilidades adiante, portanto, as nossas condições de ambiguidades futuras. O que é natural, o que é riqueza. Quero lembrar para vocês, passando a palavra, se eu abrir outro apêndice aqui, nós vamos até as 2 da tarde, é o seguinte: o discurso, enquanto teoria do discurso que se põe à luz do auditório, ele, mais que se desenha, ele se resenha, necessariamente nos casos concretos. E aí vai se denunciar uma opção por valores. Neutralidade não existe. E a inexistência da neutralidade edifica justamente o princípio da incerteza de Heisenberg. Não existe mesmo o nêutron, em algum momento, ele é neutrino ou pósitron. Ele nunca é carga zero. Uma hora ele estará menos 1, outra hora ele estará mais 1. Por quê? Porque mesmo o nêutron é feito por uma partícula ionizada mais uma partícula positiva e uma partícula negativa. E ambas essas partículas são positivas e negativas momentaneamente. Elas estão sempre fazendo o salto, que é justamente o salto do elétron. E é por isso que quando tu mede uma partícula e tu dá o momento daquela partícula, naquele momento mesmo tu já fragilizou a função de onda, já deu o colapso da função de onda. Porque naquele momento em que, por exemplo, para tu poder medir a trajetória, tu jogando foco nela, tem que fazer isso, naquele momento aquela partícula foi parar transando. E ela não está ali. E eu larguei foco justamente para medir ela e dizer que ela está ali. Olha que paradoxo. Pois bem. Assim como eu não consigo chegar na partícula sem modificá-la, eu nunca toco na norma sem modificar a norma. E nunca toco na norma sem ser modificada. Nós também somos influenciados.
se preserva. E quanto mais silenciosa for a influência que ele vai receber sobre a internet, maior é uma. Voltou a Heisenberg. Volto a Heisenberg para lembrar. Eu nunca consigo localizar o elétron no seu Sol. Porque ele está sempre variando, cara. Uma hora ele vai ser 0, outra hora ele vai ser 1. E, portanto, em algum momento ele é 0 e 1. O gato está vivo ou o gato está morto? Essa é a equação que chega no gato. Álgebra quântica nos leva a equação do Schrödinger, que justamente vai trabalhar a questão do gato. O gato está vivo ou o gato está morto? Eu trabalho com possibilidades. Quando o André se debruça no recurso sobre alimentos, ele vai tomar a decisão. Ele tem, nesse momento, na função de onda, possibilidades. Quando houver um recurso, a função de onda sofrerá o seu colapso. E nesse momento ela será ativa. Só nesse momento o André sabe do quanto foi sabe. Eu trabalhei muito com uma equação, um teorema por trás aqui. Isso vai por um teorema inteiro. E, portanto, por trás do que eu estou falando, isso a Rússia, o Fresh, e uma grande medida, se nós passarmos para a linguística, ninguém sabe. Trago essas percepções das pesquisas de vocês. A riqueza disso eu não consigo determinar. Eu não consigo determinar. Falando com vocês. Não é dessa minha intervenção de hoje. Essa discussão não está forte na quinta-feira da manhã, né? Assinou ele toda essa discussão. Eu vou passar uma dúvida da sua posição. Em 2005, recordo que a gente travou alguns debates a respeito da recorribilidade das decisões. Muito obrigado. E nesse debate, a gente travou sobre uma questão específica sobre a necessidade de haver recurso ou de se conformar com uma decisão criminal ou a necessidade de recorrer ao STF. E a gente trouxe... Lembrando o caminho, né? A questão do absurdo, né? Às vezes quando chega no nosso lugar na fila, mudou a regra. Isso existe também, né? Realmente a recorribilidade de uma decisão é importante para a prevenção do erro. Por outro lado, a bem da verdade, muitos recursos são feitos, as decisões tomadas através de questões que apenas estão dentro da onda. A partícula se posiciona dentro da onda, não está postada fora. Há um exemplo, portanto, uma indenização por danos morais que deve se dar por uma inscrição indevida. Dá um exemplo, que eventualmente poderia ser que o juiz determinado que 5 mil, mas nada no recurso, não, 5 mil, só 6 mil.
Eu entendi, não, a chegada, mas eu digo o seguinte, quando eu fico na função de onda, eu tenho negativa de jurisdição. É aquela história assim, é assim, e não desce no caso concreto, o judiciário não aprecia, fica não, e acontece isso. É o caso do recurso por denegação de jurisdição, né? E que cai, que é núcleo constitucional, artigo 5º e 635, né? Princípio da inafastabilidade. Esse é o grande atrator. Tem atrator até o Supremo. Não, perfeito, mas é que na verdade existe uma possibilidade, assim como por exemplo no mesmo caso, eu puxei esse caso porque eu posso de 1 milhão mais, a STJ vai dizer, não, mas 5 mil não é um absurdo, 6 mil não é um absurdo, nem é irrisório, nem é elevadíssimo, e pode não apreciar a questão. Aí vem uma posição que eu estou fazendo uma mistura entre a filosofia do direito e a aplicação processual, que na verdade tem uma íntima relação. Vocês veem a posição. Essa relação chama quântica. É o que a gente trabalha. Claro, a gente vive uma espuma. Exatamente. Vocês veem na sua íntima razão, a sua interpretação pessoal, seria admissível, eventualmente, suprimir eventual recorribilidade excetuada a caso de erro, ou eventualmente o reposicionamento da onda também seria necessário na recorribilidade? Necessário, claro. Acho que não se suprime recorribilidade. Até porque, para mim, negar um recurso, eu estou apreciando. Eu tenho como apreciar errado, tenho como apreciar mal, mas eu também tenho recurso. Não, perfeito, mas eu digo assim, se no caso de não haver erro, apenas um reposicionamento da onda, existe a necessidade. Não existe a necessidade do sistema, mas às vezes existe a necessidade da partícula. E a gente não pode esquecer que por causa do processo existe uma pessoa. Claro. Né? E tentar, às vezes, uma coisa que o direito não pode esquecer, né, é justamente esse existencialismo sartreano, né, que às vezes está por trás do nosso discurso, é que quando a gente bota o colapso da função de onda, a gente não pode botar em colapso a nossa humanidade. Perfeito. É que essa questão justamente ela vem com outro aspecto, porque a decisão num grau superior não necessariamente é uma decisão mais adequada. Aliás, a princípio concordaria, imagino, e aqui trago, porque já sei a proposição principalmente, questão de juros bancários, né? Eventualmente, quanto mais sobe, é pior ainda a decisão. Juros de 14% são regulares, dentro de patamares aceitáveis, etc. E dignidades humanas é uma coisa um pouco esquecida, e assim por diante. Então, eu fiz... Agora, o sistema tem seus armadores, né? A gente, via STJ, consegue segurar o Supremo e tranca e faz a retorno de juros. Consegue combater a consumidor. O sistema, mesmo com o Supremo esperneando contra o sistema, vê que a entropia não consegue ser mais forte que a... Eu vou citar o professor Elia Prigogine, porque parece um termo que toda a física usa, mas é um termo que foi cunhado pelo professor Elia quando trabalhando na química, que é sintropia. Sintropia seria o contrário de entropia. Né? Para o pessoal da graduação que não lidou com isso, eu sei que o pessoal mais antigo já lida com Elia Prigogine há mais tempo. O professor Elia Prigogine é o prêmio Nobel de Química, trouxe a discussão de quântica e caos para dentro da química, é um dos maiores cérebros do século XX, na humanidade. É o que Moran chama de entropia? Não. Sintropia é uma visão muito própria do Prigogine para a química, que é o contrário de entropia. Entropia é a desarticulação do sistema. Né? Por exemplo, tem uma norma que é contrária ao fluxo do sistema. Aquela norma que a gente tinha no Código Civil antigo contra o sistema constitucional que dizia que a direção do casal era do marido no casamento, o homem é a cabeça do casal. Né? Isso era uma norma que causava entropia, né? Botar o sistema em desordem, né?
A sintropia é um exemplo, seria uma norma que traria um arranjo para o sistema. Tá? Então nós temos normas de sintropia. Vou dar um exemplo. A norma que dá a ordem dos créditos na falência. Isso é uma norma sintrópica. E o engraçado é que às vezes pode ter natureza antrópica na norma sintrópica. Isso se nós nos apropriarmos da visão do professor Prigogine. Né? Lembrando, não tem nada escrito sobre isso, a única coisa que é escrito sobre isso está na química, né? E portanto tem um mundo para você escrever. Mas enfim, dizia eu, acho que se consegue encontrar alguns elementos no sistema de ordem sintrópica que no mínimo a longo prazo conseguem salvar o fractal. Exemplo, artigo 54 do Código do Consumidor nos juros bancários, né? Tem sido a tábua de salvação da sociedade brasileira. Só que, por exemplo, no entrecurso da ADI número 5 até o STJ responder pela mão do Rui Rosado e segurar de novo juros, levou 2 anos. Quem está no espaço de fase, no espaço de Hilbert, já que nós somos só matemáticos, quem está nesse espaço de Hilbert aqui, que caiu fora do fractal, ficou sem recurso. Olha só a importância do grau universal. Tu tirou o atrator, tirou o magnetismo do atrator, né? Parece uma vida muito um magnético, então, e as palavras hoje seria aliado. Justamente a provocação é porque eu já vi casos, não necessariamente totais, inclusive pela mídia, em que eu pensasse muito mais de acordo com a decisão inicial do que com a decisão final, que acabou vindo em grau de recurso. E justamente eu concordo que a responsabilidade é importante, estou de acordo mais com a provocação foi. Por outro lado, às vezes penso eu que em circunstâncias específicas pode ser que uma decisão de primeiro grau ela possa, por algum acaso, por algum, enfim, um acerto, em circunstâncias diversas, mas se trata de uma decisão do tribunal, Eu também. Mas acho que aí é o caso não é não negar, o papel não é negar o recurso, não é negar a disponibilidade, é não prover recurso. Tem que não prover recurso. E lembrar que há um desvio forte. Claro. E essa questão de que o nosso processo é isso, é aquilo, tem que saber trabalhar o nosso processo. O processo é uma arquitetura de liminares fantástica. Ele tem complexidade. Agora, ele tem complexidade porque ele também tem história por trás dele. Amém? Né? Nós estamos sendo isso. E vamos estudar ele e trabalhar com ele. Né? Ficar recriando, enfim, agora trazer a execução para a boa de ordinária. Não sei se é por aí. Não sei se é por aí. Enfim, não sei por muitos anos eu fui orientado pelo senhor de tanto ouvir falar mal do CVC, terminando encontrando coisa boa, devo dizer. Não do CVC propriamente dito, né, mas do nosso estudo, da nossa estrutura processual. Agora, lembrando que eu tenho o ranço da segurança e da certeza toda que a gente tem no direito privado, está no processo, né, também. A questão do dogma da originalização é isso. O princípio da primazia do ordinário, tudo é o dogma da certeza. O juiz dá certeza com certeza, a prova da certeza. Isso é fetiche. Nunca se viveu tanto o dilema do choque do pensamento cartesiano simplificador com o pensamento complexo. E aqui eu fiz a menção não ao Morgan, ao que é na perspectiva foucaultiana lá, as palavras e as coisas. Nunca, eu acredito, se viveu tanto no Poder Judiciário o choque entre complexidade e simplicidade de paradigma, às vezes no mesmo processo, os paradigmas lutando ali dentro, como hoje em dia.
A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, paz sem voz, não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela que diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela que diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, pais sem voz, não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. As grades do condomínio são pra trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão. Me abrace e me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo. Procurando novas drogas de aluguel, nesse vídeo coagido, é pela paz que eu não quero seguir aqui mentindo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela que diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela que diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. As grades do condomínio são pra trazer proteção,